que apresenta o quê? O que é a moda? Gente, a moda é o valor de maior frequência em um conjunto de dados, né? Certo? Ou seja, a moda ela é a indicação daquele número ou daquele valor que mais se repete. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? O primeiro caso é o caso de dados brutos, certo? Então, vamos identificar aqui. Nós temos um rol aqui, cujos valores é 2, 8, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 5 e 1. A pergunta para você, que eu faço para vocês é: qual é o elemento que mais se repete nesse rol aí, gente? É o 5. É o número 5, né? O número 5 está aqui. 1, 2, 3, 4, né? Então, veja, ele se repete 4 vezes. Portanto, quando nós colocamos, então, a moda desses dados brutos é 5, tá bom? Isso quer dizer que ela é uma sequência unimodal. Unimodal por quê? Unimodal porque possui apenas uma única moda, certo? Porque existe um valor aí, que é um valor que se repete com mais frequência, de uma forma mais explícita, certo? Então, isso nós chamamos de sequência unimodal. Aí nós temos o outro elemento aqui, outros dados brutos, cujos valores eram 6, 10, 5, 6, 10 e 2. Tá bom? Aí, o que nós temos? Quais são os elementos que nós temos aí, gente? Que se repetem? Nós temos o número 6 e 10. O número 6 e 10. E observe que esse número 6, ele repete 2 vezes. E o número 10 também, ele se repete também 2 vezes. Ou seja, eles possuem a mesma quantidade, certo? De frequência, de repetição. Como esses dois números se repetem, certo? E eles se repetem pela mesma quantidade, então aqui nós falamos que essa sequência, né, é bimodal, certo? Por quê? Porque existem dois elementos contínuos, né? Acima de 4 repetições, qual seria o nome? Cara, agora trimodal, trimodal é penta, né? 5 é penta? Tetra, penta. É pentamodal, né? Porque, olha, veja, trimodal, tetramodal, é pentamodal. Tudo bem? Agora, isso é uma coisa interessante para nós percebermos. Por quê? Porque em determinados fenômenos estatísticos que vocês estão analisando, ou que vocês hão de analisar, a moda, ela exatamente apresenta para o pesquisador, gente, de que existem certos fenômenos, certas características, certos fatores que são comuns em determinados fenômenos a serem pesquisados, né? Vamos tentar imaginar o seguinte aqui, por exemplo, uma criança que tende a, por exemplo, a ser violentada, né, ou abusada de uma violência simbólica, ou seja, a presença do pai, da mãe, do professor, né, de alguém traz para ela grande estresse, grande estresse. Aí você vai terminar o seu curso de pedagogia, de psicologia, e de repente você vai ficar interessado em pesquisar sobre a influência negativa, né? A figura negativa do professor
muito rígido diante dos seus alunos. Como é que eles se sentem, né? Vamos imaginar uma pesquisa de campo, que você vai conviver com crianças e você vai, no dia a dia, perguntar para elas qual a relação delas com os professores, quais professores elas gostam ou não. E, a partir daí, tendo entrevistado, vamos tentar imaginar aí, né, 100 crianças, para colocar um número bem redondo, né? Aí você entrevista 100 crianças, conversa com 100 crianças. Aí você percebe que tem determinadas características, certo? Ou na pessoa que mantém a relação de poder, ou da pessoa que sente o peso disso, no caso a criança, você começa a perceber que existem certas características que são comuns, que se repetem 20 vezes, 30 vezes, com pessoas distintas, né? Com crianças distintas. Então, essa moda, ou esses dados estatísticos, eles apontam exatamente para aqueles dados que se repetem, que são frequentes. E é a partir dessa frequência comum, desses dados, que aquele que está pesquisando vai procurar problematizar e entender o significado dessas repetições, certo? E claro que se esses dados se repetem, o pesquisador ele não pode ficar, como é que eu vou dizer, não pode ignorá-los, porque eles se repetem com a mesma frequência, é porque eles são dados importantes e que, com os quais o pesquisador deve se debruçar para pesquisar de maneira mais pormenorizada, mais dedicada a respeito desses elementos, tá bom? O terceiro elemento, o que é que nós temos aqui? Nós temos um rol, o 2 repete 2 vezes, o 5 também repete 2 vezes, e o 8 também repete 2 vezes, né? E aí o que nós temos é o quê? Observe que todos os elementos da série apresentam a mesma frequência. Nesta situação, não há elemento que se destaque com maior frequência e diremos que a série ela é amodal. Percebe esse conceito interessante aí? Porque observem, a moda é aquilo que se destaca, aquilo que se repete com maior frequência. Como aí, nesse caso, o 2 repete 2 vezes, o 5 repete 2 vezes e o 8 repete 2 vezes, então esses dados brutos não possuem moda. Tudo bem? Todos possuem o mesmo valor. Todos são iguais. Tudo bem, gente? Tá certo? Tudo. Então, só existe moda e ela pode ser unimodal, bimodal, trimodal. Se existem elementos que se destacam, que se destacam dentro da quantidade de dados apresentados em um rol. Tá? Vamos tentar imaginar, se nós tivermos, em números redondos, 500 dados iguais, né? Certo? Outros 500, outros 500, outros 500. Então, por mais que nós tenhamos uma quantidade enorme de dados em cada um dos tópicos, mas mesmo assim, certo? É amodal. Eu sou apaixonada nesse maior, para quem gosta de peças super deformadas. Ele tem... Não, muito bem. Aí, no segundo caso, gente, olha só. No segundo caso, o que é que nós temos? Este caso é ainda mais simples. Note que a apresentação da variável discreta, né, as frequências já estão computadas na sequência da coluna. Então, veja, certo? É discreta porque aqui estão os valores de x e aqui estão exatamente os valores correspondentes ao x. Tá? Então, o 0, 2 vezes, o 2, 5 vezes, o 3, 8, e assim por diante. A pergunta que se faz é, qual é o elemento que se repete aqui, né, com maior frequência? Então, eu olho o número aqui, o número 8 é o número mais alto.
Então, observe aqui, ó, o número 8 é o número mais alto. Isso quer dizer que, então, que a nossa moda aqui, nesses dados tabulados, a nossa moda é 3. E aqui nós temos que é unimodal. Tem apenas uma única moda. Aí aqui ao lado, o segundo caso, nós temos quais são os números que mais repetem. Olha aqui, o número 5 e o número 5, aqui, ó, a frequência. O 5, o elemento que mais repete é o 2, certo? Até o número 2. E aqui é o número 4. O número 3 repete apenas 4 vezes. O número 1 repete apenas 2. E o número 5 repete apenas 1. Portanto, quando nós falamos de moda, como aqueles elementos que mais se repetem, então nós temos aqui, repetiu 5 vezes, o 2, repetiu 5 vezes, o 4. Então, a nossa moda é 2 e 4. E aí, a nossa frequência aí, ela é bimodal, certo? Ela é bimodal. E aqui no terceiro caso, o que nós temos? No terceiro caso, nós temos que o valor 4, a frequência é 3, 5 é 3, o 8 é 3, e o 10 também a frequência é 10 vezes, é 3 vezes. Isso quer dizer que a quantidade de frequência desses elementos da moda é igual. Se ela é igual, então segue o mesmo raciocínio, dos cálculos anteriores. Ou seja, quando os elementos eles se repetem por igual modo, então nós não temos moda. Os dados aí apontam para uma característica amodal dos dados. Tá bom? Deu para entender, gente, o conceito? É um conceito simples, de fácil entendimento. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Até agora eu não. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Ótimo. Gente, olha, para hoje eu planejei isso, eu planejei o ESA. O ESA não, tirar dúvida de